tem novidade nas próteses de quadril. E o doutor Lafayette vai falar para a gente quais são essas novidades. Agora, doutor, me explica uma coisa. O que é Resurface? Resurface. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Isabela. Resurface, que é o nome em inglês, Resurfacing. Em Portugal chamam prótese de recobrimento. Aqui no Brasil se chama de prótese de recapeamento. O que é? É o sonho que todo ortopedista quis fazer desde 1923. E desde 1923, Smith Peterson, que foi um dos primeiros pioneiros a fazer prótese no quadril, quando você tem um problema do quadril, você tem a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, a diáfise, né? Então você senta, ele quando está sentado está assim, em pé está assim. Você tem um desgaste aqui, acaba a cartilagem, é artrose ou artrite, e aí expõe os nervos, isso dói muito. O que a maioria das pessoas faz? Né? Os médicos fazem, eles cortam esse monte de osso e colocam uma haste. Né? Isso é o que mais se faz no mundo inteiro. Coloca uma haste, uma cabecinha, isso pode ser de metal, de cerâmica, e uma outra peça aqui. Isso aqui é uma prótese total de quadril, uma maravilha. Isso aqui funciona muito bem, porém, a Resurface é diferente. A Resurface, a gente só descasca a cabeça no fêmur e coloca uma capa. E a novidade é que essa capa sempre foi de metal com metal, e aqui a parte da bacia vai uma bacia de metal com metal, e agora já foi aprovado na Europa, existem dois fabricantes de prótese de cerâmica com cerâmica, e também está a nível de aprovação a prótese de Resurface de metal polietileno. Ainda não existe nenhum modelo que seja de cerâmica polietileno. E eu tive a oportunidade, no ano passado, num congresso em Roma, o ISTA, aliás, sou o único brasileiro que vai nesse congresso, chama International Society for Technology and Arthroplasty. É uma pena, só um de brasileiro. Eu descobri esse congresso em 2016, não vai um brasileiro. E lá a gente fala muito disso. E depois eu tive a oportunidade de ir para Roma, eu assisti 2 implantações de prótese de Resurface de cerâmica, depois eu fui para Milão e entrei, eu e meu filho, a gente entrou, se paramentou, e entramos em cirurgia e implantação de 13 próteses de Resurface, sendo que 8 eram de metal polietileno. Então são materiais de tribologia diferentes, porque, infelizmente, por erro de implantação e por um mau conhecimento da prótese de metal-metal, a comunidade médica não aceita essa prótese de metal-metal, que funciona muito bem, existe desde 1993, nós publicamos um trabalho em 2020 de 11.382 pacientes, provando que essa é a melhor prótese do mundo, e que essa dá realmente um andar normal. Quem tem uma prótese de Resurface, ela tem um andar normal, uma atividade normal, enquanto que as outras próteses, essas daqui, as convencionais, elas podem dar dor na coxa, para trocar é muito pior, é uma cirurgia muito maior para trocar isso aqui, para trocar a Resurface é muito mais fácil, mas vem novidade por aí. Então a Resurface de cerâmica deve chegar no Brasil no ano que vem, a de metal polietileno ainda não temos previsão, mas ainda a gente tem a de metal, que funciona muito bem. Então, e o Andy Murray, campeão de tênis inglês, 9 meses depois colocou uma, ganhou um campeonato de tênis. Então, se a prótese de metal funciona tão bem, para que ajuda? Justamente por isso, porque isso aí eu tenho uma videoaula no YouTube, que é um assunto meio complexo, mas se você colocar prótese de metal, Lafayette Laje no YouTube, tem uma aula que eu dei em Portugal de 10 minutos que explica tudo, que a indústria foi tentar inventar uma prótese parecida, que foi o maior desastre do mundo, mais de 1 milhão de pessoas colocaram uma prótese defeituosa, que era uma prótese que tinha essa haste com esse tipo de cabeça. E o problema se deu não na interface da cabeça do fêmur e do acetabulo, se deu aqui nessa peça, no trúnio, e soltou metais. Desses 1 milhão de pessoas, cerca de 100 mil pessoas que tiveram que ter suas próteses estão sob monitoramento e precisa ser trocada, e foi um desastre. Só que aí os médicos em geral, os próprios ortopedistas não conhecem essa diferença, misturou alhos com bugalhos, bananas com maçã. Ou seja, a prótese de Resurface nada tem a ver com a prótese Big Head. Mas misturaram tudo e aí o pessoal fala mal. E falam mal até hoje. Eu fico muito chateado com isso. Mas agora, inclusive, a indústria agora veio com outras opções. Mas ainda a melhor de todas
Ainda é a de metal. Ótimo, se um dia eu precisar fazer prótese de quadril, já sei que é metal que eu quero. Metal. Mas aí, no seu caso, Isabel, não querendo, devido aos uns aninhos a mais que nós temos, né? Primeira coisa, precisa ter osso de muito boa qualidade para poder colocar. Se você tiver uma osteopenia, osteoporose, o fêmur não aguenta. Não aguenta. Né? Então, normalmente, o paciente mais idoso que eu operei com os próteses metal tinha 75 anos. Eu fiz um lado dele quando ele tinha 65, o outro com 75, porque ele tinha osso de boa qualidade. Ele está com as duas próteses. Aliás, ele teria feito o segundo se não tivesse gostado. Mas normalmente a gente reserva essa prótese para pacientes mais ativos, mais atletas. E aliás, mesmo sendo uma prótese menor, a cirurgia com ela é maior, por incrível que pareça. Porque para você expor o acetábulo para fazer a cabeça do fêmur, você sem cortar isso aqui, você tem que descolar mais músculos. É uma cirurgia maior, mais difícil, mais complicada. Eu penei para aprender, mas valeu muito a pena, eu adoro. Tá bom. Mas eu também faço, lógico, a convencional. Isso aqui, a primeira que eu fazia era a convencional. Comecei a fazer prótese em 1980 comecei a fazer prótese em 1989. Essas próteses. Tem um pouquinho de experiência. Ok. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Valeu.